Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar a palestra de hoje. Nós estamos recebendo o Dr. Vladimir, ele é psicólogo, e ele vem fazer uma palestra sobre influência espiritual. Isso. Influência espiritual, tá certo? O Dr. Vladimir já tem... Vamos falar de prazer antes. Um prazer imenso estar aqui. Imenso, vocês não sabem o quanto. Isso aí não é papo de só para agradar. Meu primeiro contato com a espiritualidade foi quando eu fui criado. E aí eu virei espírito, né? Porque antes eu não era. Acho que meu segundo contato com a espiritualidade foi através da Umbanda, aqui, nessa encarnação. E nunca vou esquecer que foi através das primeiras lições sobre espiritismo, né, dada por um caboclo chamado Cagija. Isso em 1977. Eu sou rodado, tenho 55 anos, então... E naquela época, me parecia assim muito insatisfatória todas as explicações que me davam sobre a vida. E esse índio, esse caboclo, através de uma amiga, nós trabalhávamos juntos, eu comecei a frequentar na casa dela as sessões que eram feitas em casa, eu tive contato com ele, até que um belo dia ele chegou para mim e falou: meu filho, agora você tem que ir para um centro kardecista. Mas não porque era uma promoção, não. Isso aí, tem gente que fala assim, eu comecei na Umbanda, depois fui para o kardecismo, como se fosse uma pós-graduação. E não é. Na realidade, é que nós temos necessidade de vivenciar a espiritualidade em vários contextos. Porque senão a gente vai ficar cristalizado numa visão única do mundo. É por isso que a gente reencarna, senão a gente só vinha uma vez, né? Nós precisamos aprender a ver o mundo com outros olhos. E o que eu venho trazer hoje aqui, modestamente, mas com orgulho, e eu vou falar um pouquinho sobre orgulho também, se der tempo, com orgulho, eu não abro mão do orgulho. Aí tem gente que fica até com catapora, quando fala, ai, não pode, orgulho, a gente tem que se livrar do orgulho. Vai, quem quer se livrar, se livra. Eu não me livro, não. Eu mantenho meu orgulho. E todos nós, essa é a minha maneira de pensar, tá? Quem quiser discordar, discorda, joga fora, apaga da fita, não assiste o vídeo depois. Quando eu falo em orgulho, eu não estou falando aquele orgulho idiota em que eu passo a me comparar com o outro. Por que é um orgulho idiota? Porque não faz sentido. Imagina, eu sou mais bonito que você, sou mais rico que você, sou mais inteligente que você. Como é que eu posso ser mais que alguém? Eu teria que ser alguém, eu teria que ser o outro, e aí ser mais que ele. Não, esse orgulho não interessa. Eu tenho orgulho, e todos nós devemos ter orgulho daquilo que nós somos. Eu tenho orgulho de ser melhor do que eu já fui. Esse orgulho nós temos que nos preservar. Jamais abrir mão. Saber que nós tivemos a coragem de reencarnar. Mesmo não sabendo completamente a obra que vinha pela frente. Mas nós tivemos a coragem de assumir os nossos erros. E se não tivermos coragem ainda, vamos ter que ter um dia. Porque só vamos melhorar a nós mesmos quando nós assumirmos que a nossa obra maior, a nossa missão de vida, não é ser bom. Isso daí é outra falácia. Não é ser bom, é ser melhor. Melhor que eu. Melhor que cada um de nós. Aí a coisa fica fácil. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim, eu não aguento, eu sou terrível, eu adoro fazer fofoca. Então seja melhor, faça fofoca até meio-dia. Começa assim. Ou então, não, hoje eu só vou falar mal de mulher. Amanhã eu falo só mal de homem. E assim vai. Né? Eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Fuma 1,5. Melhore aos poucos. Toda a lógica reencarnacionista resume nisso, na melhora. É um processo de melhoria e não existe processo de pioria. Não tem. Então é assim, você, eu e todo mundo, nós vamos melhorando. E é isso. É só isso que a gente precisa. Tem gente que não vai no centro, eu não estou bem hoje. Briguei com a mulher, briguei com a sogra, chutei o cachorro, eu não estou bom para ir no centro. Melhor ainda, vai lá. Assume. Deixa para trás, não importa o que tenha acontecido 1 minuto atrás. Nós podemos sempre escolher sermos melhor. Né? Pois bem, posto isto, ou isto posto,
O tema de hoje é um tema que eu adoro falar. Eu adoro falar de qualquer coisa. Se falarem para mim, vamos falar sobre receita culinária, eu falo também durante 2 horas. Mas como a Manuel falou que vocês têm tempo, então estou despreocupado. Já falei para minha mulher que hoje, tranquilo, a gente sai daqui meia-noite, sem problema nenhum. A gente vai falar sobre influências espirituais. E talvez a maneira como a gente vai falar, não é que seja melhor, nem pior que qualquer um. Mas é uma ideia, uma maneira de ver. Eu não trago aqui nenhuma verdade, nenhuma revelação, não trago nada que seja para ensinar, mas só venho compartilhar algumas reflexões que a gente faz. Mais do que resposta, eu tenho perguntas. E essas perguntas eu vou deixar na cabeça de vocês. Porque cada um de vocês tem uma experiência riquíssima. Cada um de vocês é um universo. Vocês, como eu, já vivemos milhares de anos e anos e anos e já fizemos de tudo. Tudo. E algo mais. E hoje o que a gente vai fazer aqui é bater um papo. Falar sobre algumas coisas que talvez nem sempre sejam abordadas dessa maneira. Pois bem, no Livro dos Espíritos, para quem já leu, quem não leu eu recomendo ler, né? Tem uma pergunta, a 459, que Kardec coloca da seguinte maneira a questão da influência espiritual. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? E os espíritos respondem de maneira muito simples, objetiva, direta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, caramba, e agora, hein? Como é que fica? São eles, os espíritos, que nos dirigem. Já tem um bocado de gente que fala assim, então eu estou livre. Eu não tenho culpa de nada, né? São eles que dirigem a gente, né? Então, tá limpo. Eu traí, roubei, matei, porque fui influenciado por espíritos que me dirigem. Essa resposta leva muita gente a pensar assim, poxa, então a gente não tem responsabilidade de nada, não existe livre-arbítrio. O que significa ser dirigido? O que vocês acham? O que é dirigir? Alguém aqui tem empresa? Influenciar. Dá um norte. Alguém aqui comanda uma equipe de trabalho? É supervisor, gerente? Deve ter, né, essas experiências. É legal pra caramba ser gerente, né? Pô, gerente é que o cara ganha mais e faz menos, caramba. Pô, ele só quer relatório. Né? Quando ele acorda de manhã, ó, me vê aquele relatório, né? E é pra hoje, né? Então, bom. Então veja só. Quando você tem uma equipe de trabalho, supõe-se que você, como dirigente, você dirige essa equipe. A equipe que você dirige, ou qualquer um de nós dirige, as ordens que você dá, você tem certeza absoluta que serão cumpridas? Mas você dirige. Vamos colocar no âmbito da família. De certa forma, nós dirigimos nossos lares, a vida dos nossos filhos, pelo menos enquanto eles são pequenininhos, né? E não alcançam a nossa carteira. Mas, né, precisa pedir, né? Então, olha só. Mas, de alguma forma, nós dirigimos a nossa família, certo? Então, se eu falar para o meu filho, você não vai fazer isso, ele não faz. Vamos pensar numa outra experiência. No exército, né? Comandando um pelotão. Aí existe uma disciplina e tal. Não existe a possibilidade dos soldados se negarem a cumprir uma ordem? Então a gente começa a entender que essa questão do dirigir é diferente de controlar. Quem dirige, como foi dito por alguns aqui, propõe, dá o norte, estabelece uma missão, um objetivo, que somente será atingido se o dirigido tiver sintonia com a ideia que é proposta. Meu chefe mandou eu fazer aquilo. Pô, eu acredito que isso vai ser uma boa para mim, para todo mundo, é justo, e eu vou lá e faço. Vai ser bom para mim, então eu faço. Vou ganhar um aumento, então eu faço.
né? Então a gente começa a perceber que dirigir é propor uma ação que o outro pode assumir ou não. Eu posso, dentro da empresa, me negar. Falar, não vou fazer. Nem vou trabalhar hoje. Vou embora mais cedo. Ah, mas eu posso ser demitido. Sim, mas isso é consequência. Mas eu posso, eu sou livre. Eu sou livre para não fazer nada. Eu sou livre para sair de casa e não mais voltar. Eu sou livre, mesmo recebendo uma ordem de um general, me rebelar, ir para a corte marcial e ser fuzilado. Mas não importa. Eu sou livre para aceitar a direção ou não. Diferente do controle. Quando você controla alguém, você simplesmente busca tirar dele qualquer possibilidade de sair livremente para agir. Por exemplo, você coloca uma pessoa presa dentro de uma jaula, você está controlando ela não sai dali. Né? Ou seja, quando você impede o movimento, a expressão da liberdade, e se a gente for ver a fundo, raramente acontece isso, porque mesmo alguém preso pode pensar de maneira livre, enfim. Daqui a pouco eu preciso da água, porque o gogó aqui seca. Aí você corta isso, porque fica feio lá no YouTube. Né? Pois bem, gente, tem que falar essas coisas, porque senão, nossa, já apareceu cada coisa no YouTube. Eu tossindo, espirrando, gaguejando. Pois bem, mas então isso coloca em xeque o conceito de livre-arbítrio, ou melhor, faz com que a gente pense que existe a liberdade de escolha sempre. E a questão das influências espirituais? Voltando à resposta que foi dada a Kardec, veja bem, quem são, aí a gente está falando de obsessão, tá? Quem são esses seres do outro mundo, esses seres malignos, chamados obsessores? Quem são esses espíritos? Onde é que eles estavam antes de se tornarem obsessores? Aonde? Aqui nessa sala? Meu Deus do céu, estamos roubados. O que eles faziam antes de desencarnar e ficar atarantando a gente? Desculpe os que estão aqui presentes, com muito respeito, inclusive os meus, que devem ter uma renca aqui. Viver a mesma vida que a gente. Exatamente. Os chamados obsessores, vai ficar feio pra caramba, me agachando toda hora. Os chamados obsessores, aí você corta, né? Então tá bom. Aí eu dou uma pausa, você corta e tal. Voltando, os chamados obsessores, eles faziam exatamente o que nós fazemos, eles fazem ainda hoje. Eles influenciavam e eram influenciados. Exatamente, a mesmíssima coisa. Eles não ganharam superpoderes, que não o super-homem. Vieram de Krypton. Eles vieram da Terra. Não era. Porque aí é fácil, é só pegar o pedaço de kryptonita, sai obsessor, né? Não era. Outra coisa. Vamos pensar o seguinte, falando em influências. Todos nós aqui, às vezes, passamos assim, momentos que a gente fala assim, eu sou mais eu sou eu não me deixo influenciar. Aí eu pergunto, de onde é que vêm os nossos gostos, as nossas preferências? Por exemplo, as preferências culinárias. Quem gosta de moela aqui? Eu não suporto. Eu não consigo achar graça naquilo, parece um figo salgado. Mas enfim, de onde é que vem isso? Eu nasci assim. É Gabriela. Não é. Alguém pegou e trouxe a moela e falou que era muito bom. E você acreditou. E defende até hoje. Gostos musicais. Não, eu tenho um bom gosto. Eu sempre gostei de axé. Eu gostei de funk, gostei de pagode, de ópera. Mas da onde vem isso? Da onde vem as atitudes, as opiniões, sejam elas políticas, religiosas, as crenças, as ideologias que nós abraçamos e defendemos e saímos aí com bandeiras? Da onde vem isso? Vieram de mim mesmo. Será?
Será que brotou isso dentro da minha cabeça? Se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, eu ia ter toda essa malemolência? Esse jeitão de lidar com a vida? Né? Por que vocês não usam burca? Né? Por quê? Porque nós somos influenciáveis, sim. E não é só nessa vida. No decorrer de todas as nossas experiências, nas várias encarnações. Todos nós, sem exceção. Nós temos essas chamadas opiniões, que na realidade não são nossas, mas são agregadas. E é claro, chega um momento que eu falo, não, eu prefiro isso. Mas será que prefere? Muitas vezes, nós tememos destoar do grupo e mantemos as mesmas opiniões, os mesmos gostos, porque se eu mudar, os outros vão perceber e vão começar a me cobrar. Olha que ridículo, né? Quem usou aqui salto carrapeta, boca de sino e aquele cintão na década de 70? Hoje olha para aquelas fotos, nossa, que ridículo, mas ela estava abafando. Caramba! Abafando. Aquela década de 80, aquelas coisas bufantes, né? Nossa, aquele mullet aqui atrás. Meu Deus do céu, mas era moda. Moda. Alguém falou que era legal e eu adotava. Por quê? O problema é que nessa de se adaptar e querer agradar, nós vamos abrindo mão daquilo que é essencial em nós. Até o ponto que a gente não sabe mais quem somos nós. É complicado, eu pego às vezes, eu faço uma sacanagem com meus clientes, eu falo para eles, me faz uma em casa, assim, na boa, coloca no papel tudo que você gosta de fazer. Mas só você, não é gosto de fazer porque a mulher gosta, o filho gosta, porque tem uns amigos que também vão comigo. Não, você. É difícil. O que eu gosto? Eu gosto. Por que você gosta disso? Se você for ver, é porque tem alguém que gosta também, porque aquilo que sou eu é tão difícil eu identificar como sendo meu. Difícil. Porque nós somos influenciadores e influenciadores também. O problema é que muitas vezes, para agradar aos outros, para não perder certas vantagens que achamos que temos em adotar esse ou aquele comportamento, nós acabamos violentando a nossa essência. E deixamos de fazer coisas que nós gostaríamos. Porque não dá dinheiro, não dá status, não dá reconhecimento público. E aí a gente passa a vida toda fantasiado de algo que não somos nós. E aí, graças a Deus, morremos. Sim, porque aí na morte vem a redenção. Eu deixo tudo o que tenho e levo o que sou. Olha que legal. Eu deixo tudo o que eu possuo. O nome, sobrenome, o carro, a casa, as dívidas, a esposa, a amante, os filhos, tudo aquilo que eu falo que é meu. E aí, saio daqui, nu com a mão no bolso, comigo mesmo. Aí sim, eu vou saber quem eu sou e o que eu tenho. E por que a gente precisa esperar tanto tempo para fazer isso? Porque tem conta para pagar. Do quê? Das coisas que eu comprei para me fantasiar daquilo que eu não sou. Bom, pois bem, nós abrimos mão, então, acabamos abrindo mão dos nossos princípios, né? Para agradar, para conquistar algumas vantagens, se é que podemos chamar assim, ou simplesmente para não sofrermos, porque acreditamos que vamos sofrer muito se não fizermos o que os outros fazem. Nós somos, seguramente, humanamente influenciáveis. Somos. E somos influenciados. Geralmente, a gente demoniza um tipo de influência. A mídia influencia, a televisão, o rádio nem tanto, né? Hoje em dia, né? Mas a televisão, a internet. Nossa, sai uma novela, já até as gírias já são adotadas, os cortes de cabelo, as roupas,
Até os aparelhos eletrônicos começam a fazer moda na novela e depois daqui a pouco a gente está comprando as mesmas coisas, enfim. Mas não é só a mídia que nos influencia. Nós nos deixamos influenciar pelas pessoas que nós amamos, as pessoas que nós adoramos, as pessoas que nós admiramos, também por aqueles que invejamos, né? Ou ainda por aqueles que tememos. Mas também, nós não somos só influenciados, nós influenciamos também os outros. É sempre um jogo de troca. Eu influencio e sou influenciado, e vice-versa. Ou pelo menos, nós tentamos influenciar, né? E aí entra um papel fundamental daquilo que nós chamamos sintonia. Quando eu tento influenciar alguém, ou alguém tenta me influenciar, quanto maior a sintonia que existir entre nós dois, maior será a influência. Maior. Eu faço porque eu gosto, porque eu admiro, porque eu invejo, porque eu temo. Existe uma sintonia ali estabelecida. O que ele fala eu acato. Ou então eu faço o contrário do que ele fala, mas é a mesma coisa. É uma sintonia com uma influência ao contrário, né? É o que tecnicamente a gente chama de cascata reversa. Tudo bem. Deu para entender? É mais ou menos isso. Você faz uma coisa, mas não era bem aquilo que o cara queria, então você faz de propósito. Não, eu vou fazer o contrário. Mas é influência isso também. E quanto mais consciente nós formos daquilo que somos, das nossas crenças, dos nossos valores, isso não tem nada a ver com ser crenças boas ou valores ruins, nada disso. Mas quanto mais eu me autoconhecer, as minhas escolhas serão cada vez mais conscientes. Porque eu sei da diferença entre eu e o outro, por conhecer a mim, porque é a única pessoa que eu posso conhecer mesmo. Esse papo de, eu conheço o outro com a palma da minha mão. Lava essa mão porque você não conhece não. Ou seja, a partir do momento que eu sou consciente daquilo que eu sou, eu sou egoísta, sou chato. Não sou chato? Sou. Minha mulher sempre concorda comigo nisso. Sou chato, sou egoísta, sou limitado, nossa, sou medroso, sou inseguro, né? Então, as minhas escolhas, elas são conscientes. As escolhas, não os resultados. Muitas vezes eu escolho pensando que vai dar uma beleza e dar uma caca. Essas escolhas, elas existem, elas surgem nas oportunidades da vida e elas não são meramente influências espirituais ou não. Elas não são. Elas são escolhas, sempre. Não existe nada, em momento algum, que possa provar que eu fiz algo devido à influência. Ao contrário, a influência surge no momento que se estabelece a sintonia, porque se não tem sintonia, não tem influência. Né? Pois bem, as influências, na realidade, elas são resultantes do natural contato entre as pessoas. Isso faz parte. Essa relação interpessoal, que por sinal vai gerar influência, né? Ela é a base do processo evolutivo. Você não evolui sozinho. Você precisa do outro estimulando, né, a tua evolução. E isso é nesse contato com o outro, e principalmente no atrito com o outro, é que eu revalido as minhas posições. A gente sempre fala isso para desmistificar esse papo. Eu estou numa família onde estão todos para resgatar. Come um pau direto lá, porque está todo mundo resgatando todo mundo. É a evolução na porrada. Mas na realidade, vamos pensar o seguinte: quando você chega numa academia, eu não preciso, tenho um corpo perfeito, mas quando vocês
que ainda estão inseguros com relação ao corpo de vocês, chegam na academia, né? A gente chega numa academia e fala o que pro sujeito lá, pro personal trainer? Que geralmente é um cara bonitão, preparado, peitoral de pombo, caramba, parece que nasceu daquele jeito, foi tratado com cremogema toda a infância. Pois bem, você chega pro cara e fala assim, tô querendo ganhar massa muscular, né? Eu tô querendo desenvolver os músculos. Aí o que ele fala? Se for em Salvador da Bahia, eu mandar você deitar naquela rede, esperar água de coco. E ficar olhando aqueles vídeos lá, o pessoal pulando. Não é assim que funciona, né? Ele vai pegar, vai colocar você para andar de bicicletinha, subir aquela desgraça lá, andar em todas aquelas máquinas lá que a gente paga para suar, né? Aí, quando você estiver se esfalfando, ele vai pegar, aumenta um pouquinho mais, né? Dá mais 10 aí. Putz, aí você vai. Ou seja, ele te coloca em contato com vários equipamentos que forçam você a ir além dos limites daquilo que você possui para desenvolver a tal massa muscular. Não é isso? O propósito é esse. Você não consegue desenvolver músculos se não ultrapassar os limites daquilo que está estabelecido. Você não desenvolve músculo deitado na rede, né? Ou fazendo as mesmas coisas. E quando você fica legal, agora eu estou com músculo legal, você pode parar? Se parar, despenca tudo. Aí a gente tem que continuar, até que você descobre ou se convence de que aquilo é uma ótima coisa e você continua eternamente fazendo exercícios para manter aquilo que você conquistou a duras penas. Só que de repente aquilo passa a ser parte da vida e aí já é um evento esperado, adorado, ir para a academia. Ainda mais se você puder causar inveja nas colegas com o cabelo lindo que você ficou, né? Aí tem um plus. Pois bem, imagine que nós estamos também todos aqui numa academia. Academia gerenciada por um cara batuta chamado Deus. E nós chegamos para Deus e falamos assim, olha, eu estou vindo aqui para dar uma melhorada no meu físico, né? Eu quero desenvolver minha musculatura espiritual. Perfeito. Vamos colocar vocês diante de vários aparelhos que vão ajudar vocês a desenvolver as qualidades espirituais. Quem são esses aparelhos? A família. O cunhado chato, a sogra pentelha, o genro, o nora, o filho, o primo, o chefe, o vizinho que escuta funk às 2 da manhã. Enfim, são os aparelhos dessa bela academia que nos coloca para desenvolvimento do quê? Paciência. E todo mundo fala, Senhor, dai-me paciência. E dá-lhe aparelho. Senhor, eu preciso aprender a amar. Manda um casca de ferida para aquela moça ali. Senhor, eu preciso desenvolver a paciência. Manda um marido chato. E a gente pede. A gente não quer melhorar? Não quer aumentar a nossa resistência? Não quer ser feliz? Ser espírito de luz? Ou de lamparina? Né? Então, Deus, na sua sabedoria, nos coloca diante de dificuldades, mas não para pagar nada. Tem gente que tem essa síndrome de Casa Bahia. Vai pagar quanto? Pô, não é, gente. Nós estamos aqui para desenvolver musculatura espiritual e sermos, daqui a um tempo, né, lindões, bonitões, espiritualmente falando. E só vai ser possível isso no contato com as influências. Voltando ao tema, senão eu fujo, né, porque eu estou fugindo para outra, né, eu me perco, não paro de ler aqui e danou. Também, hoje o protetor espiritual não está trabalhando. Pois bem, como é que essas influências se dão? Se dão por um processo de dominação, né? Como é que um espírito umbralino faz para nos fisgar? Pela dominação. Dominação essa que ocorre a partir da manipulação. Eu vou ensinar vocês direitinho, quem não souber, porque a maioria aqui, bom, as mulheres já sabem, os homens a gente é meio bobinho, a gente tem que aprender com elas. Mas a mulherada já sabe como faz para dominar e manipulando. Gente, a gente domina o outro manipulando. O quê?
A carteira dele? Não, isso aí é fácil, isso aí... A gente manipula através, basicamente, de 3 emoções. O medo, a culpa e a vaidade. O orgulho. Olha só. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Mas eu conheço um pessoalzinho que faz em outra cidade. Aqui Santos é todo mundo puro. Mãe. Chega assim o filho e fala: ó mãe, tô saindo, viu? Vai aonde? Vou sair com aquela garota, aquela piriguete. Não mãe, aquela menina que eu te apresentei. Ah, sei. Vai lá, filho. Eu não tô bem, mas vai se divertir, você é jovem. Ai meu Deus, não tô conseguindo respirar, meu Deus. Mas vai filho, vai tranquilo. Aí o moleque sai assim meio, né? Não vai tranquilo. Ele vai com culpa, né? Ou então, vamos ter a mãe de lado, né? O pai chega assim: ah é? Quer fazer desse jeito? Então tá bom, depois não se arrependa, né? Vai querer presente no Natal? Vai esperando. O que é isso? Medo, né? E tem aquele caso, né? Aí os filhos, né? Pô, mãe, você tá bem hoje? Cabelo, nossa, você parece que é 30 anos mais nova. Sério mesmo? Sério, mãe? Cara, não tinha reparado. Mãe, a propósito, você pode emprestar a chave do teu carro? O que é isso? Vaidade. A gente faz isso muito no trabalho, né? Eu, agora há pouco, lá, estava escutando lá eu trabalho numa empresa aí, eu estava vendo o supervisor falando assim pro subordinado: pô, mas já vai, cara? Pô, tá todo mundo aqui trabalhando, dando duro, todo mundo tem família, né? Pô, você não pode ficar um pouquinho mais depois da hora? Não, é que eu tinha combinado com a minha mulher de fazer as compras. Pô, mas cara, mas tá todo mundo aqui, olha a culpa, né? Trabalhando para, pô, tô coitado, olha aquele lá, olha aquele ali, pô, todo mundo tem família. Aí o cara: não, mas eu tenho que ir. Tá bom, então vai, né? Depois não se arrependa. Depois não vai perguntar por que não é promovido, por que não sai aumento, né? Essas coisas, né? E aquele quando chega e fala assim: nossa, mas cara, como você é bom para fazer planilha. Eu nunca vi um cara com tanta habilidade. Sexta-feira, 5:30 da tarde. Nossa, mas eu queria ter a tua habilidade. Olha, é mesmo? Você acha? Acho, por aí já fisgou. Então, cara, eu estou precisando apresentar um relatório para a diretoria segunda-feira, mas eu não tenho... Você não poderia fazer para mim? Ah, então eu faço, né? Gente, é claro que todos nós usamos dessa manipulação. Aí tem gente que fala assim: pô, mas vem cá, mas se eu falar para o meu filho que se ele não comer a comida não vai ter sorvete, isso é manipulação? Claro que é, você está acenando para ele um prejuízo se ele não fizer o que você quer. Isso é manipulação, sim. Ah, mas é válido, é manipulação do bem, é que nem inveja branca, não sei que raio é isso. É manipular, é pro bem dele mesmo. É pro bem dele mesmo ou é o teu objetivo? Aquilo que você acredita que é bom. Mas eu sei que é bom. Ah, sabe, reencarnou por quê? Então, gente, essa manipulação existe. Só que quando a gente desencarna, aí vem a mágica, não muda nada, continua do mesmo jeito. A gente continua fazendo a mesma coisa como obsessor. Os obsessores que estão aqui, eles sabem, de cor e salteado, que eles são exatamente a mesma coisa que eles eram antes. Ou seja, eles continuam manipulando. Através do quê? Do medo, da culpa e da vaidade. Deve ter os 3 ou 4 falando: pô, tu é bom demais, né? Tu é gostoso, o outro tá falando bem, o pessoal tá rindo. E eu todo cheio. O que é isso? É vaidade. Ou então fala: é hipócrita, fica falando essas coisas, você não faz nada disso, né? Eu vou me sentindo culpado. Aí daqui a pouco começa a gaguejar, perco o fio da meada, vou embora aqui apavorado. Que é isso? Medo, culpa. E assim vai. Eles fazem a mesma coisa que nós fazemos, porque eles são iguais a nós. Tudo aí. Pois bem,
voltando à influência espiritual, já que nós tocamos nos nossos amigos, obsessores, eu costumo chamar que eles são obsessócios, tá? São iguais a nós e desfrutam das mesmas coisas. Vira e mexe a gente escuta a expressão, né? Espíritos umbralinos. Vocês têm ideia de onde vem essa palavra umbral? Não é só lá do romance, lá do André Luiz, não. Umbral é uma palavra, ela tem uma origem latina, principalmente nos países de língua espanhola. Umbral está identificado como aquela pedra que muitos de nós chamam soleira da porta. É umbral. Aquilo é umbral. O que é umbral? O umbral, ele é uma pedra colocada entre dois ambientes numa porta. Ou seja, umbral, ele demarca a separação entre dois ambientes. É um local de passagem de um lado para o outro. Portanto, sejam bem-vindos à ideia que todos vocês, como eu, vão para o umbral. Vamos passar no umbral. Porque é passagem. É uma divisão entre dois ambientes. E como local de passagem, alguns podem se demorar mais ou menos. Achar bonito aquilo lá. Nossa, olha só isso aqui, ó. Por aqui mesmo um pouco. Porque tem vantagens também, gente. Tem gente que fala assim, umbral é um lugar horrível. Depende da sintonia, dos teus objetivos, né? Ó, só para ter uma ideia, essa questão da passagem, nós temos aqui em Santos um umbral. Onde é que é o umbral da cidade de Santos? Não é do ponto de vista espiritual, mas físico mesmo. O porto. Quem trabalha no porto sabe muito bem como funciona. O porto, o costado, o que é? É um local de passagem, nada fica eternamente lá. As coisas vêm, descarrega e segue depois de algum tempo, depois de embaraçado. Ou vem, descarrega e embarca depois de algum tempo. O umbral da nossa cidade é o porto. E é esse porto que, do ponto de vista espiritual, se constitui a massa de sentimentos, de pensamentos, de ideias, né? Que se constitui esse umbral. É um território de pensamentos, de crenças, de valores, de tendências. E essa massa vibratória, ela é alimentada por aqueles que habitam lá, mas por nós também que sintonizamos com os mesmos sentimentos e pensamentos. Está aí a nossa responsabilidade. Sempre. Encarnado ou desencarnado, nós não somos melhor nem pior que ninguém. Tem gente que acredita, eu vivo no plano material, eles vivem no plano espiritual. Nós vivemos nos dois planos, o tempo todo. A única diferença é o hardware. Eu estou usando isso aqui, esse corpo, lindo por sinal. Mas eu não sou o corpo. Isso aqui é só um equipamento. Quando eu pego o meu celular e converso com a minha filha, que mora lá na Austrália, ela não está dentro do celular. Eu uso aquele equipamento para poder me comunicar com ela. Como aqui eu estou usando esse equipamento para me comunicar com vocês. Se eu não tivesse esse corpo, a não ser os médios videntes, audientes, os malucos, não me ouviriam. Maluco foi forçação de barra, né? Mas não é. Então vejam bem, na realidade, nós, aqui nesse momento, nós não estamos aqui. Nós estamos espalhados, nós somos energia que se concentra através desse conjunto de órgãos para poder se enxergar. Se cair uma bomba aqui, como está previsto para daqui a 2 horas, cair aqui em cima, destrói tudo, desencarna todo mundo e vocês acham que vocês vão ver todo mundo, vai ver todo mundo? Não. Porque cada um está numa dimensão diferente, numa vibração diferente e provavelmente nós não nos enxergaremos a todos e nem todos me verão. Por quê? Cada um está numa vibração diferente. Aí tem essa mágica da encarnação que coloca todo mundo no mesmo tipo, no modelito chamado corpo físico, que possibilita pessoas das mais diversas tendências a se verem, a se sentirem, a se impressionarem
e se influenciarem de maneira objetiva. Pois bem, nossos lares, aqueles que a gente diz que é a paz reina, nossos ambientes mais caros, eles também constituem parte desse umbral. Lar é território de conflito. Eu já falei isso aqui acho que uma vez. Não acreditem em Família Walton. Isso é um seriado que acabou há muito tempo, da década de 70. Quem não conhece, procura no YouTube e vai ver. Aquela música chechelenta, lembra? Então acabava lá. Quem não sabe, eu vou contar. Não, o pessoal mais novo não sabe. Não é? O pessoal vai longe. Olha, mas os Waltons, o que era? Era uma família que morava no alto de uma montanha na década de 20, uma recessão desgraçada lá nos Estados Unidos. E era uma família feliz. Vovó, vovô, a esposa, o marido, 5 filhos, né? De vez em quando aparecia um primo desabestado lá, atrapalhando a vida deles. Aí acabava, era meia hora de seriado, aí o final era sempre o mesmo. Aquele grilinho chechelento, cri, 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 aquela noite, né? Escura, aquele breu, e aquela casa que a câmera ia se afastando, né? E aí começava... Como é que era, gente? Vamos lá. E como é que falava? Boa noite, boa noite, Marielle. Boa noite, vovô. Boa noite, vovó. Imaginem 9 pessoas se cumprimentando até o ciclo todo fechar. Era às 6 da manhã, quando acabavam de dar boa noite. Então, gente, não existe isso na nossa família. Por quê? Porque nós estamos aqui, não num seriado, nós estamos aqui numa escola, numa academia para aprendermos a evoluir, para ajudarmos uns aos outros, estimulando no outro o desenvolvimento da paciência, do amor incondicional. Portanto, não é boa noite, boy, é desliga essa desgraça, moleque. Mãe, quem é que pegou a minha calcinha? Cadê a salsicha que eu tinha guardado? Assim, cachorro, safado, e começa aquela briga, desliga. Não é assim. Aí uma vez eu falei isso, teve uma senhora que levantou o dedo para mim e falou assim, isso pode ser na sua casa, na minha não. E ela falou com propriedade, ela falou assim, na minha casa, e o marido só assim. O marido, na minha casa, eu amo o meu marido. Ele me ama. Meus filhos me amam e eu amo meus filhos. E eles se amam entre si. Nervosa. Que bom. Os meninos têm quantos anos? 15 e 16. Espera as noras. Quê? E os netos também. O senhor está pagando prato? Não. É que Deus... o maior economista do universo. Ele não desperdiça talentos. Ele não ia colocar uma família perfeita reencarnando para ficar assistindo. Ele vai trazer um trabalho à altura. Não faria sentido nenhum. Não é verdade? Naquele dia ela saiu preocupada. Pois bem, gente. A questão da influência espiritual, quando vocês cansarem de me ouvir, fala porque aqui eu desembesto, hein? Olha só. Vamos só para comparação, como é que se dá esse processo? Nós, quando falamos assim, influência espiritual, o pessoal fala, pô, mas tudo é espiritual? Tudo é espiritual. Sim, 100%. Sabe por quê? Porque nós somos espírito. Então tudo é espiritual. O pessoal fica não sei, acho que com certo purismo. Não, mas a gente não pode tudo aos espíritos. Pode sim, porque é tudo espírito. Encarnado, desencarnado. Mas todos nós estamos aí nesse processo. Então, veja bem, a gente, não é que a gente está no mesmo saco, os outros, né? A gente chama os outros, os de lá. Não, nós estamos realmente assumindo o nosso relacionamento interpessoal interdimensional. Nesse momento, todos nós aqui estamos influenciando e sendo influenciados por todos nós. Essa massa de influências, né? Pois bem, o que vai diferenciar é a questão da sintonia. Vamos entender o seguinte, com quem eu sintonizo?
né? Vocês já ouviram falar em germes e bactérias, né? Essas coisas que vem aí um produto novo para acabar com germes e bactérias, né? O que vendem desses produtos aí, né? Pois bem, hoje nós temos conhecimento disso, mas há muitos e muitos séculos, milênios, isso passou batido. Ninguém sabia o que era germe e bactéria, né? Então, hoje, todos nós valorizamos, né, aquilo que a gente chama de higiene. Por que que a gente valoriza a higiene? Com o objetivo de evitarmos o quê? A contaminação, certo? Pois bem, até 150 anos atrás, mais ou menos, né, final do século XIX e tal, nada em termos de higiene era feito. Nada era feito do que a gente faz hoje. Se a gente acha que é pouco, antes a gente não fazia nada. Pois bem, hoje nós cuidamos do nosso corpo, mais ou menos, para que nós não sejamos contaminados, certo? Aí passa o álcool na mão, né? Mas vive pegando o negócio do ônibus lá e depois, enfim. Mas, e a contaminação mental, emocional, espiritual? Da mesma forma como antigamente ninguém ligava para germes e bactérias porque desconhecia, a mesma coisa aconteceu durante muito tempo e ainda acontece. As pessoas sofrem, nós sofremos por desconhecimento, por ignorância. Aí a gente é contaminado. Então, a gente começa a entender que conhecer as coisas, ou pelo menos buscar o conhecimento das coisas, pode ajudar muito na defesa quanto a essa contaminação, ou pelo menos limitar, né? Vamos, ainda nessa temática da limpeza, todo mundo aqui toma banho, certo? Certo? Ah, bom, eu fiquei na dúvida, né? Tá certo que tem uns friozinhos de vez em quando, né? Mas então, vocês sabem qual era a média de banhos que se tomava até o ano de 1600, por aí? Uma vez por mês? Quase. Uma vez por ano. 2 vezes por ano. Era média. Eram 2 a 3 banhos por ano. Geralmente, um banho era certo. Era o banho de maio. Estou falando dos países do norte, né? Maio. Por que se tomava banho em maio? Primavera. O que se fazia na primavera? Teve gente que fala sexo. Não. Quase isso. Quase sexo. Se casava. Então, como a gente ia casar? A gente tomava banho para ficar cheirosinho. Porque depois vinha a festa. Dos 2 tipos, né? A festinha. Então, a gente precisava limpar. Deixar cheirosinho tudo. Né? E para reforçar ainda, inventaram o buquê. Sabe por que era o buquê? Vocês têm... Ah, olha só, pessoal sabido. Né? Aquele buquê de flores. Era esse o propósito. Era assim que funcionava. Por quê? Porque as pessoas, elas acreditavam que o banho enfraquecia as pessoas. O banho era prejudicial à saúde. Isso até nos anos de 1700, por aí. Porque tirava a proteção da pele. Era assim mesmo. Isso, na realidade, aconteceu, pasmem os senhores, muito por conta do cristianismo. A falta de banho. Por quê? Porque os antigos, por exemplo, os egípcios, os gregos, eles valorizavam o corpo. O corpo era visto como uma obra-prima a ser bem cuidada. Então havia uma valorização hedonista, para alguns poderiam dizer, sensual, mas não, era a valorização daquilo que é o meu vaso. Então existiam os banhos, as termas, só que aí também tinha a questão do erotismo, tal, da hipervalorização do corpo. E aí quando surge o cristianismo, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, aparece aquele bando de gente cheia de culpa
e querendo tirar o capeta do corpo, e diziam assim: a carne é fraca, deve ser castigada a carne. Então, as pessoas sequer tiraram uma roupa para tomar banho. Não poderia ver o corpo. E essa supressão do corpo levava a um distanciamento. As pessoas não se banhavam, não se acariciavam, porque tinham medo. Sensações que eram despertadas com um toque no próprio corpo, né? Pois bem, esse prazer de tomar banho, enfim, passou batido por conta da vinculação dessa ideia à luxúria. E durante muito tempo isso daí foi carregado. Nós só conseguimos mudar um pouco essa história a partir das cruzadas. Quando os cristãos, os cavaleiros, chegaram lá no Oriente Médio, né, o que eles encontraram? Uma civilização extremamente higiênica. Os árabes tomavam banho quente. Por quê? Para facilitar tirar a gordura do corpo, os óleos. Eles raspavam a pele com ossos para poder tirar a sujeira. Eles usavam carvão para poder arear os dentes. E aí, os soldados, os cruzados, em contato com essa civilização, quando voltaram para suas terras, levaram essa mania, ou essa moda. E dali a coisa foi mudando. Portanto, nós devemos muito, em questão de higiene, aos nossos irmãos árabes. Ok? Tudo bem. E caramba, já me perdi aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós falamos, então, nessa questão do banho, né, nós estamos querendo usar isso como exemplo para imaginar o seguinte: da mesma forma que nós não tomávamos banho, né, e por conta dessa falta de higiene, 1/3 das crianças morriam logo no parto. No parto não, mas assim, nos primeiros meses. E outro terço, até completar 3 anos, morriam também. Falta de higiene. A gente imagina o seguinte: essa situação permeou por muitos e muitos séculos, né? E isso fez com que a gente viesse a pensar o seguinte: será que hoje, na nossa higiene espiritual, nós tomamos banho todos os dias? Será que nós fazemos a profilática espiritual para mantermos asseado? Ou a gente está fazendo o banho uma vez por ano, o Pai Nosso na hora da ceia de Natal? Ou quando vai casar? Né? Então, quando nós estamos aqui agora, que nem estamos todos aqui reunidos, nós estamos respirando o mesmo ar. E nós estamos compartilhando esse mesmo ar e estamos impactando a vida uns dos outros com as nossas bactérias, micróbios. Ué, por que todo mundo não fica doente? O que determina que uma pessoa adoeça ou não neste ambiente que é compartilhado entre todos? A fraqueza do corpo. Ou seja, eu preciso, na realidade, ter um bom sistema imunológico que me defenda, né, das ameaças externas do ambiente. No caso da higiene, ela contribui, mas eu posso tomar vários banhos por dia, mas eu entro no elevador, o cara espirra no meu cangote. Por mais limpo que eu esteja, se eu não estiver com a minha resistência física adequada, eu fico certo? Portanto, como é que eu faço para ter um bom sistema imunológico que me defenda das influências das bactérias, germes e tudo mais? Uma boa alimentação, um cuidar da saúde. E no que diz respeito às influências ou bactérias espirituais, é a mesma coisa. Eu preciso primeiro conhecer, saber como agem. E a gente já está falando como é que agem, tal qual nós, né? No contexto espiritual, nós vamos ter contato com influências negativas em todos os ambientes, em todos. A começar na sociedade como um todo. A gente está vindo para cá, de repente a gente pega, atravessa, um carro vai atravessar a nossa frente, a gente já se desequilibra, já xinga a mãe do outro.
Mas só que aquele momento é muita ação. Cai, a sintonia se estabeleça e todo mundo se alimente de vocês. De ambos. Né? Então, a causa da obsessão ou da influência espiritual, jamais, em hipótese alguma, é o espírito que está ali do lado. A causa está em nós. Nesse ser que sente e pensa, e que irradia pensamentos e atrai para si as conexões. É tudo em rede, gente. A gente costuma dizer assim, né? Que todos nós estamos conectados uns aos outros. Quem trabalha em ambiente de uma empresa, que existe lá aqueles computadores em rede, se alguém pegar e trouxer um programinha, um CD com vírus, o que acontece? Contamina a rede toda. Só que dependendo dos programas que eu tenha, embora estejamos conectados, de repente não afeta tanto o meu do que o outro. Porque o outro entra em qualquer site. Eu não, só entro em sites protegidos. Apesar que estou contaminado. Mas aquela contaminação não me provoca muitos males. Mas quem não está protegido, acabou. Então, quando você passa o antivírus numa máquina, o que acontece? Ela também repercute nas outras. E aí acontece uma coisa interessante. Essa lógica da contaminação, ela é válida em qualquer tipo de influência. Quer ver uma coisa? Se eu chegar, eu tenho minha família, meus filhos, minha filha, meu filho, minha esposa, meus irmãos, minha mãe. Se eu, por acaso, me deixar levar pelos sentimentos negativos que estão em mim, minhas tendências, e chutar o balde, eu vou contaminar todas aquelas pessoas que estão comigo, de uma forma ou de outra. Claro que cada um vai reagir de acordo com a sua defesa pessoal, com o seu sistema imunológico espiritual, que é desenvolvido a duras penas através do contato com agentes nocivos, as chamadas vacinas. Então, eu não pego gripe fácil. Por quê? Porque eu já tomei tanta lambada de gripe que eu desenvolvi anticorpos. Né? Da mesma forma que eu lido com tantas pessoas que me provocam reações negativas, que eu fui aprendendo a lidar com isso e já não me afeta mais. Porém, eu posso ser condutor dessa desgraça para os outros. E aqueles menos estruturados estarão contaminados. Porém, quando eu mudo a minha maneira de pensar, de agir, de sentir, de falar, eu vou também impactando os outros. A coisa funciona mais ou menos assim. Digamos que eu tenho uma pessoa que me odeia. Então ela vibra negativamente na minha direção, ódio. Eu recebo aquele ódio, mas eu também tenho as minhas tendências negativas. Eu recebo o ódio, assumo, e como tem um vínculo, porque seja amor ou seja ódio, tem um vínculo, eu devolvo aquela raiva, aquele ódio, seja lá o que for. E ele retroalimenta o ódio do outro, e assim vai. E aquele vínculo vai se tornando cada vez mais forte, da mesma forma que o amor. Né? Aí o que acontece? Digamos que eu aprenda, não adianta nada odiar, tal, quer saber uma coisa? Eu vou abrir mão disso. O que vai acontecer? Eu simplesmente recebo a carga de ódio e falo, não vale a pena. Aquilo passa por mim e eu continuo ligado ao outro. Mas passa uma coisa já modificada, que chega no outro, pumba, e causa impacto. Alguma coisa mudou aqui. Mesmo, mas isso é inconsciente. Aí o outro já não consegue mandar a mesma quantidade de ódio. Aí chega em mim já um negócio meio diluído. E se esse vínculo for forte, como geralmente é, ele pode favorecer o restabelecimento da harmonia entre nós dois ao longo do tempo. O que eu estou dizendo aqui, senhores, é que santa e abençoada obsessão. Porque é através dela que nós, espíritos endividados entre nós, nos auxiliamos através da perseguição, vê se pode. Mas é exatamente assim que funciona. Aí o que acontece? Mas se eu não tiver a fim de mudar, ela continua me mandando, não, deixa pra lá, tal. Mas eu tenho raiva, eu não consigo, eu não quero mudar. Só que aí vai acontecer uma coisa interessante.
como ela já está vibrando noutra faixa e eu continuo, mas eu não consigo entregar o pacote porque ela não aceita. E daqui a pouco eu fico com o pacote na mão. Não dá, mudou de endereço. Eu não consigo. Não tem liga. Aí eu procuro outro que esteja de aceitar meu pacote. E assim vai. Tem uma coisa interessante, a gente vê isso muito nas sessões de desobsessão, que é assim, um está disposto a mudar e o outro não. Aí, para poder manter o vínculo, ele tenta de tudo. Chega uma hora que ele começa a ver que o outro, pela postura, está começando a mudar ele não quer. Então o que ele faz? Pica a mula. Sabe aquela história, quando um não quer, dois não briga? Quando um não quer, dois não amam. Quando um não quer, dois não influenciam. Quando um não quer, dois não mantêm o vínculo. Portanto, é através, seja da família que nós estamos encarnados, ou através desses vínculos com os chamados obsessores, que nós mudaremos e impactaremos o outro. Portanto, não pensem em ir no centro para fazer uma sessão de descarrego, desobsessão, para se livrar do outro, porque você não vai se livrar nunca. Você só vai adiar um encontro inevitável que é do amor. Ninguém odeia ninguém se não amou muito antes. Todo ódio é resultado de uma grande traição. Aí vem o ódio. Porque o cara que pisa no teu pé, um desconhecido, ele passa batido. Você fica com raiva, mas vai embora, se esquece. Agora, quando você não consegue perdoar, é porque você amava muito. Exatamente. Perfeito. Ho'oponopono é um negócio incrível. Quem não conhece, pergunta para ele, depois ele explica. Mas é o seguinte. O Ho'oponopono é uma coisa maravilhosa. Eu pratico o Ho'oponopono. É uma coisa interessante. Só para explicar em curtas palavras, senão a gente fica aqui a noite toda. O Ho'oponopono é uma técnica, eu vou resumir dentro do meu conhecimento. É uma técnica que surgiu a partir de uma percepção de um psicólogo, psiquiatra havaiano, lá na década de 70 tal, que ele passou por uma experiência muito interessante e ele teve contato com uma xamã, vamos dizer assim, para simplificar, dentro do Havaí, né, que tinha uma cultura que dizia o seguinte, que todos nós estamos ligados uns com os outros. Aquilo que você sente é reflexo do que eu sinto, e vice-versa. Então todos estamos conectados. É muito lindo isso aí. Então, quando eu quero que você mude, eu preciso mudar. Mas eu não preciso nem querer, eu só preciso realmente acreditar nisso para mim. Então tem 4 frases que a gente fala mentalmente, mas não falando assim, eu quero mudar ela, então vou ficar lá falando só. Não, eu tenho que fazer isso para mim, para o universo. Né? Te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Só isso. A gente só precisa fazer isso. Todo dia de manhã, ou antes de dormir, chegar, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Me perdoe. Quando eu falo me perdoe, para o mundo, eu estou pedindo perdão por todos aqueles que eu, de alguma forma, prejudiquei ao longo de toda a minha existência. Eu estou pedindo que a pessoa me perdoe, não porque eu mereça ser perdoado, mas porque eu sou humano. Eu peço perdão da mesma forma que eu perdoo o outro, porque na realidade nós somos humanos. Ninguém aqui está fazendo sacanagem porque quer, mas porque acredita que é o melhor que pode fazer. E aí, baseado em crenças erradas, eu erro. Então me perdoe. Da mesma forma como eu peço que você me perdoe, eu também te perdoo. Sinto muito. Quando eu falo sinto muito, não é assim aquela, ai, desculpa, viu? Foi mal, hein? Não, eu sinto muito, porque eu sinto dentro de mim a mesma dor que você sente. Eu sinto o mesmo frio, a mesma insegurança. Eu sinto muito. Te amo. É a essência da relação com o universo. Eu amo, mas eu amo mesmo. Eu não saiba ainda, mas eu amo. E sou grato. Grato por tudo aquilo que aconteceu comigo e por tudo aquilo que eu fiz. Porque mesmo os erros que eu cometi me trarão resultados.
E através desses resultados me trarão o aprendizado. Então, para encerrar aqui, mas vocês ficam com o abacaxi de vocês, né? Eu estou levando os meus. A ideia, gente, é acreditar, não porque eu esteja falando, mas olhem-se para vocês. Vocês são, cada um de nós, a melhor versão de nós mesmos. Nós fizemos download nesse último segundo da versão 5.3421 de mim. Caramba, eu sou bom pra caramba em comparação àquilo que eu era. Mas eu sou já totalmente desatualizado para aquilo que eu serei. Eu não tenho que ter pressa. Eu sou imortal. Ah, então para mim, eu não vou mudar nada. Você pode fazer isso. Uma vez uma cliente perguntou, mas eu posso errar? Pode. Eu posso? Pode. Eu posso fazer o que eu quero? Pode. Se eu quiser trair meu marido? Pode. Eu posso matar meu chefe? Pode. Claro que pode. Não pode? Ah, e não vai acontecer nada? Não, não é assim. Vai ter resultado. Não tem castigo não, gente. É resultado. Não tem aquele papo, não sei porque que eu estou mal do fígado. Deve ser o ar. A azeitona. O sal, excesso de sal. Não tem nada a ver com as 2 caixas de cerveja que eu tomei, o Steinegg, a Jurupinga. Então, gente, não tem essa coisa do castigo. A gente precisa entender isso. E eu falo isso com absoluta certeza. Por quê? Nós somos resultado das nossas escolhas. Sempre. E nós teremos uma oportunidade sempre. Ah, eu posso mudar? Claro! Hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, não importa, você vai mudar. Ninguém fica estático. A vida é mudança. E para que haja mudança, tem que haver movimento. E movimento só surge quando existe oposição. Imagina se o chão não se opusesse a mim. Eu afundava. Ele precisa opor a mim para que eu caminhe. Eu preciso da oposição daquele que não gosta de mim para que eu possa ser exercitado. Porque senão, se todo mundo ficar assim, me abraçando, beijando, dizendo que eu sou bonitinho, legal. Como é que, voltando à questão da paciência, né? Como é que eu desenvolvo paciência? Todo mundo dizendo amém para mim? Não. Então, gente, não tem drama. Pô, mas a vida então é... E todos esses problemas que eu vivo? Cara, quer saber qual é o teu projeto de vida? Quer saber o que você está aqui para mudar? Não para pagar. Esquece a questão da duplicata. Esquece, você não está para pagar nada aqui. Você tem um projeto. Você veio para poder superar a você mesmo. Então você quer saber qual é o teu... a ementa do teu curso? Veja as pessoas que estão à sua volta. Veja as situações que você está passando. Não é castigo, é tudo matéria. DP, que nós arrastamos. A grande vantagem é que nessa faculdade chamada vida, você pode arrastar DP de todas as matérias se quiser. Só que, como em qualquer sistema educacional, vão te colocar em outros cursos, sempre a matéria. Você volta para superar a matéria que você não conseguiu superar. Quer saber o que falta para você sair da faculdade? Vê aquilo que está faltando superar. Vê as pessoas que estão na tua vida. Tem pessoas tinhosas, então você precisa desenvolver a paciência, a tolerância, a diversidade, de repente e tal. E aí, quando você superar isso, vai ter outras coisas. E assim vai. E se você não superar, arrastar DP atrás de DP, vai chegar uma hora que vão falar, olha, infelizmente, aqui nessa faculdade já esgotou todos os recursos que tinham para você superar a tua deficiência. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos te mandar para uma escola especial.
O que é castigo? Não, é consequência. Já tentamos de tudo, gente, mas eu acho que a dinâmica, a didática daqui da Terra não está funcionando. Você vai precisar, talvez, ir para um outro planeta, com outro sistema, para que você possa começar a ter outras oportunidades. E é a mesma coisa. Lembra antigamente quando a gente bombava 3 anos, depois tinha que sair da escola, era expulso, né? Por quê? Porque tinha esgotado as possibilidades, ia para outra escola. E às vezes a gente se dava bem, puta que legal, agora tá bom, né? Mais fraquinho, mais fácil e tal. É a mesma coisa. A gente desencarna, vai para o umbral. Ai, que drama. Que drama, gente? Umbral isso aqui, é lá, é a mesma coisa. Ai, eu não vou reencarnar mais. E vai ficar lá 1 século, 2, não tem problema. Qual é o problema? Gente, o problema é o nosso apego. Só esse é o problema. O apego às coisas que eu tenho, o que eu acho que eu tenho. Mas no fundo, a vida se resume a quando eu sair daqui, e todos nós vamos morrer, quando eu sair daqui, eu deixo tudo aquilo que eu tenho e encontro aquilo que eu sou. E é lindo, gente. Imagina uma vida toda carregando badulaque, subindo a montanha e catando coisas no chão. Nossa, isso aqui pode ser útil para mim. Pum, pendura. Olha isso aqui, nossa, essa mesinha vai ficar linda no meu escritório. E carrega. Olha, deixar no colar aqui, meu Deus. Olha, está quebrado, mas funciona. Aí eu vou carregando aquele monte. TV, LED, carro, roupa, né? Títulos, diplomas, um monte de coisa. Vou carregando, fico parecendo aqueles carrinheiros, né? Carregando. Aí eu chego no alto da montanha e falo, caramba, nossa. Aí eu olho, e agora começa a descer. Nossa, mas que linda aquela praia. Olha que mar, que água cristalina. Ai, caramba, mas, nossa, esse negócio que não precisa agora. Aí eu vou descendo o morro. E vou largando as coisas. E vou largando. Até que eu chego no final do morro, em frente àquele imenso oceano, pelado, sem nada, e me jogo na água da morte e me descubro o que eu sou e não o que eu tenho. Obrigado, gente.